Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje, que está saindo um pouco mais tarde do que o convencional, irei falar sobre os vampiros da Transilvânia. Eles mesmos, aqueles que deram origem ao Conde Drácula. Então você que é novo no canal, não perde tempo, já se inscreva, ajuda o narrador a bater os 5.000 inscritos. E se gosta do meu trabalho, considere virar membro, tá? São apenas R$8. Ninguém vai virar mendigo por assinar este canal. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Entre as florestas ancestrais da Europa Oriental, envolta por montanhas geladas e vales ocultos pela neve eterna, existe uma terra onde o tempo parece ter parado. Um lugar onde o medo tem raízes tão profundas quanto as árvores dos Cárpatos. Bem-vindos à Transilvânia, onde os vampiros não apenas são mitos, são legado, sangue e maldição. Nesse vídeo, você vai descobrir os horrores escondidos além das histórias de Drácula. Irei também falar além da ficção, mergulhando nas origens sombrias dos vampiros transilvanos, suas características físicas e inumanas, seus poderes que os tornaram tão temidos, até mesmo entre os próprios vampiros. Bom, mas vamos começar do princípio. A origem dos vampiros da Transilvânia. Muito antes da era cristã, quando os deuses antigos ainda eram cultuados nas montanhas de Dácia, hoje região central da Romênia, sussurros sobre seres sedentos por sangue já percorriam os ventos gelados da Transilvânia. Os povos tribais temiam a Umbra Vitae, ou Sombra da Vida, criaturas que caíam do céu noturno e sugavam a alma dos homens enquanto dormiam. Diziam que seus olhos brilhavam como carvões acesos e que só a luz da lua cheia revelava a sua verdadeira forma. Bom, aí começa a história de Vlad III e o legado do seu sangue. No ano de 1431, nasceu Vlad III, o conhecido como Empalador. Conhecido também como Drácula, tá? Mas o que poucos sabem é que os horrores cometidos por ele, empalando milhares, não foram apenas atos de tirania, mas rituais de invocação. Documentos da Ordem do Dragão, a qual Vlad fazia parte, mencionam o uso de sangue humano em cerimônias secretas, realizadas em criptas abaixo do castelo de Poenari. Ali, de acordo com textos apócrifos, Vlad teria feito um pacto. Ele oferecia sangue em troca de poder eterno. O que ele não sabia é que esse pacto o ligaria a uma linhagem maldita, os Eternos de Brasov, um clã ancestral de vampiros que aguardava um novo receptáculo de carne. Inclusive eu já fiz vídeos sobre eles aqui no canal. Bom, para você que não conhece, Brasov é uma cidade medieval rodeada pelas montanhas Bucege. Era o verdadeiro coração da escuridão. Sob a fachada de um vilarejo mercantil, existiam túneis subterrâneos onde rituais eram realizados durante eclipses lunares. Ali surgiu o primeiro clã vampírico organizado da história, liderado por Davas, um cego, um vampiro milenar que havia perdido os olhos humanos, mas ganhado visão além do véu da morte. Davas ensinou os novos filhos da noite a controlarem seus instintos, a se multiplicarem apenas com rituais controlados e evitarem a luz da fé. E foi aí que aconteceu a separação das raças vampíricas. Com o passar do tempo, nem todos os vampiros aceitaram os códigos do clã de Brasov. Alguns fugiram, criaram seus próprios núcleos, se misturaram entre os humanos e passaram a ser conhecidos como errantes ou andarilhos. Enquanto os errantes degeneravam, tornavam-se bestas selvagens, os Eternos cultivavam seu sangue, purificando suas linhagens, vivendo por séculos nos salões de pedra de castelos ocultos, onde o sol jamais chegava neles. No século XV, relatos de um monge franciscano chamado Irmão Caelis, encontrado morto em Sigihara, continuam em seu diário
continha, no caso, em seu diário, a descrição de uma criatura de pele translúcida, olhos de vidro e garras negras. Ele dizia que o seguinte, que eles flutuavam sobre o solo, falavam numa língua esquecida. Um deles olhou para mim. Eu vi o reflexo do inferno em seus olhos. Não são homens, não são demônios, são algo entre os dois. Eles bebem mais do que sangue, bebem a nossa história. Bom, mas eu também irei falar para vocês sobre por que os vampiros transilvanos não são apenas monstros, mas entidades superiores com características físicas inumanas. Então presta atenção e assiste esse vídeo até o final. Bom, ao contrário dos vampiros retratados nos filmes modernos, caricatos, sedutores ou até mesmo heróicos, os vampiros da Transilvânia carregam no seu corpo a herança maldita de milênios. Eles não buscam beleza, muito pelo contrário. Eles são predadores, perfeitos em sua aparência. É a mais fiel representação do que é o próprio sangue corrompido pelas trevas. A pele dos Eternos não é branca, tá? Ela é translúcida. Sobre a luz da lua é possível ver suas veias pulsando, um líquido negro, espesso, como óleo queimado. Durante o dia, mesmo à sombra, sua pele começa a rachar como porcelana seca, exalando um vapor ácido. Relatos dizem que, quando expostos à luz do sol, esses vampiros não apenas queimam, eles desintegram-se lentamente, em um processo muito agonizante, como se cada célula do seu corpo odiasse a existência da luz. Seus olhos são talvez a característica mais perturbadora desses vampiros. Variações comuns entre os clãs mostram pupilas verticais, como as dos répteis, e que no caso, como eu informava para vocês, se dilata, até preencher todo o globo ocular em momentos de fúria ou de fome. Mais raros são os vampiros cujos olhos mudam de cor de acordo com o sangue consumido. Após se alimentarem de animais, os seus olhos ficam cinzentos e opacos. Com sangue humano, fica vermelho vivo. Sangue de virgens ou de místicos, como magos e bruxas, fica um dourado ardente, seguido de um brilho espectral que emana por horas. Tem registros que dizem que um simples contato visual com um vampiro de olhos dourados pode induzir paralisia temporária ou alucinações. Com relação às garras, que o pessoal fica me perguntando qual é a potência das garras desses seres. Ao contrário do que se imagina, os vampiros transilvanos não têm unhas, eles têm armas naturais. Suas mãos humanas escondem lâminas, curvas, que se estendem a partir das falanges, feitas de queratina negra compactada, tão afiadas que podem cortar metal fino. Essas garras, quando expostas, vibram com uma frequência mais baixa, emitindo um som quase inaudível, descrito pelos sobreviventes como um zumbido que nunca antes, escuta-se, um zumbido na nuca, que eles escutam antes do ataque, tá? Outra característica interessante desses vampiros em específico é que eles, até mesmo que faz eles se tornarem diferentes de outras linhagens, que os Eternos de Brasov não projetam sombras, nem mesmo sobre a luz artificial. E não é apenas a ausência física, sensores térmicos falham ao detectá-los, câmeras digitais os registram de forma distorcida, e em espelhos sua imagem não reflete, porque, segundo os ocultistas, eles habitam no espectro de existência paralelo ao nosso. Esses são os vampiros das lendas que não refletem no espelho, para quem tinha curiosidade, tá? O esqueleto de um vampiro transilvano não é completamente ossificado, tá? Estudos em ossadas supostamente pertencentes a esses seres mostram estruturas que se reconfiguram após sua morte. As articulações são móveis, em ângulos impossíveis, permitindo-lhes rastejar pelas paredes como insetos, correr em 4 membros ou torcer o pescoço em até 270 graus. Esses seres se adaptaram à caça silenciosa, ao movimento furtivo e ao ataque fulminante. Quando em estado de caça, dizem que os músculos sobem até sob a pele, engrossando o dorso e formando protuberâncias ósseas nas costas semelhantes a espinhos. Bom, e a questão da fome e a transformação?
Um dos aspectos mais temidos é o estado conhecido como frenesi carmesim, tá? Quando esses vampiros são privados de sangue por longos períodos, os vampiros transilvânios sofrem mutações involuntárias, tá? A mandíbula se expande, os dentes crescem até a boca, olhos desaparecem completamente e os sons emitidos lembram cânticos de lamento e de dor. Nessa forma bestial, eles perdem a razão, tornando-se demônios irracionais capazes de massacrar vilarejos inteiros em uma única noite. E por fim, algo que quase nenhum humano consegue descrever, mas todos sentem. A presença de um vampiro transilvano altera o ambiente. A temperatura cai geralmente até 6 graus Celsius, as velas se apagam, os cães começam a se esconder, crianças pequenas têm pesadelos e o silêncio se torna absoluto, sem grilos, sem vento, como se o mundo segurasse a respiração, esperando o ataque. Essas criaturas não são apenas predadores, são a encarnação da noite. São relíquias amaldiçoadas de uma era que a humanidade ainda rastejava sobre os pés dos deuses sombrios. Enfim, essas criaturas são o que mais se temem quando se fala de vampiros, tá? Então, se você tinha curiosidade a respeito disso, de saber sobre essas criaturas, né, sua origem, e você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, né? Deixa a sua opinião sobre eles, se você conhecia esses vampiros. E se quer que eu traga mais vídeos sobre essas criaturas, deixa aí sua sugestão que eu leio todos os comentários. Então, se não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aí o seu like, ajuda a hypar o vídeo, tá? Isso ajuda bastante a manter o canal. E deixo vocês por aqui com essas informações. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.